O maior problema das fandoms, o tal do headcanon. Vídeo do Felonis tá sendo recomendado pra mim esses dias. E eu tô na dúvida, tô tipo, cara, vamos ver isso aqui juntos. Não sei o que ele vai conversar. Vou tentar dar meus pitacos. A garganta, tem hora que ela melhora, tem hora que ela... Cara, a galera fala, pô, Cord, descansa. Gente, se eu fizesse em vídeo, eu não ganho dinheiro, né? Eu não pago as contas. Então, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Vamos no canal do Felonis e vamos ver isso aqui juntos. Eu vou dar uma maneirada na voz, mas saibam que eu estarei aqui mesmo sem voz, mesmo ruim, mas nós estamos aqui. Link no vídeo da descrição. Vamos dar uma olhada nisso aqui. 3, 2, 1, foi. Se você é cronicamente online, é bem provável que você já tenha esbarrado com o termo headcanon por aí. Mas se esse nome não te diz muita coisa, calma que eu já te explico. Sabe aquelas ideias que os fãs inventam sobre personagens, coisas que nunca foram confirmadas nos livros? Headcanon também, escrito como headcanon ou HC, é uma interpretação pessoal ou crença sobre um personagem ou história que não é oficialmente estabelecida no cânone da obra, como um filme, livro, série, etc. É como uma teoria ou especulação que o fã desenvolve sobre algo que não foi explicitamente mencionado ou detalhado na história original. Basicamente é a galera pegando que o Sans é ultra, mega, super, ultra poderoso e ele seria o mais pica, ele seria o mais brabo, ele seria o bicho mais infernal de todos e tal, não sei o que, o mais difícil, sendo que não, a gente tem o Deltarune pra mostrar que, na verdade, tem outros bichos piores, né? E aí falar que o Sans é... Ah, não, mas no Undertale, até mesmo no Undertale, eu acho a Undyne, né, mais difícil, mas a galera eleva o Sans a um bagulho dele, ele viajou pro multiverso, ele fez não sei o que, ele fez aquilo outro, a galera vai colocando coisas acima do que o Sans, na verdade, ele é só um esqueleto que fugiu, né, de algum lugar que a gente não sabe ainda, mas enfim, é botar muito mais coisa num personagem que não tem, né, não existe basicamente. Eu entendo, enfim. Livros, filmes, HQs ou séries, mas até que fazem sentido, ou são tão queridas que acabam sendo tratadas como verdade absoluta dentro do fandom. Isso é basicamente um headcanon, ou seja, são interpretações criadas pelos próprios fãs, que mesmo sem uma confirmação oficial, acabam sendo aceitas como verdade pelo fandom. E falando desse jeito, não aparenta ser nada demais, né? Mas acreditem, todo fandom consegue estragar isso e transformar em algo muito problemático e até ofensivo em certos casos. Mas só pra deixar claro, eu não odeio headcanon. Eu realmente acho algo muito interessante que consegue ser muito criativo às vezes. E os headcanons podem variar bastante, vão desde suposições sobre os gostos de um personagem, como o tipo de comida que ele poderia gostar, até especulações sobre como seria possíveis relações entre personagens que nunca chegaram a interagir. Mas entre todos, os mais discutidos e que costumam gerar mais polêmicas são aqueles que envolvem atribuir orientações sexuais ou identidade de gênero em certos personagens. Às vezes isso se baseia em elementos presentes na obra, que tornam essa interpretação até que válida. Outras vezes é só uma interpretação que não faz o menor sentido, que mais parece o desejo de alguém que tal personagem seja do jeito que ela quer que seja. Vale lembrar que tudo que eu falei aqui agora não se trata de nada que a obra original confirmou, e sim de interpretações que as próprias fanbases fazem, o que não tem problema. Ai, meu finafinho, ai, meu finafinho, ai, meu Five Nights at Freddy's, meu Five Nights at Freddy's da vida, né? Five Nights at Freddy's que eu diga, é complicado. Nosso mano finafinho aí é duro, viu? Tem um monte de headcanon. Nossa, se tem um monte de headcanon. Cor, cita um headcanon de FNAF. Cara, um que vem muito na minha cabeça é... A galera criou o Michael Afton gato. O Michael Afton gatinho, né? É um headcanon. Tem uma galera, a parte da fanbase, que acredita que o Michael Afton, ele é um cara de cabelo liso e tudo mais, e que depois do seu location, ele ficou daquele jeito, né? O remanescente recuperou ele e voltou a ficar bonito. Sendo que nunca foi confirmado isso, não tem nem foto dele, nunca teve imagem do Michael Afton, e teve a galera querendo fazer headcanon com um documentário de FNAF, porque na época quem fez o documentário, né, eu ali a galera, quem desenhou a thumb foi a Pink Pills, antiga artista oficial de FNAF, e eu falei pra ela, interpreta como seria o Michael Afton, que o Scott Calton falou pra você na época do Sister Location, né, e aí ela desenhou, mas não é canônico, ela é uma interpretação dela, né, mas como que ela viu ali na época como seria, né, é isso, não é oficial, não é pra, temos aqui agora a foto do Michael
Afton. Nunca tivemos. Nunca tivemos o rosto do Michael Afton, melhor dizendo, né? Mas a galera bota lá como gatinho. E é isso, tá ligado? Não tem muito o que fazer, mas é isso. Problema nenhum, se fosse levado como interpretações e não É, como algo exato. que é praticamente canônico. E aí que tá um dos problemas. Dito isso, eu decidi ir atrás dos headcanons mais bizarros que já existiram e decidi listar aqui. Sim, Tá, pera aí que agora tá indo numa área que eu não sei. Gravity Falls Deeper Trans. Que é isso? muito estranho pensar que parte da fanbase de Gravity Falls acreditam fortemente que o Dipper é uma pessoa trans. Isso é um tanto quanto absurdo, porque o headcanon se baseia no fato do Dipper e a Mabel serem gêmeos e não terem o mesmo gênero. Só que isso é completamente normal. Pode sim existir gêmeos que não têm o mesmo gênero. O headcanon é baseado em uma desinformação. Mas não é só isso. Os outros argumentos do porquê o Dipper seria trans são muito sem sentido e chegam a ser até um pouco forçados. Pelo fato do Dipper em alguns episódios não se sentir tão masculino e ter literalmente episódios que são focados no Dipper tentando ser mais homem, uma parte do fandom concluiu que com isso o Dipper seria uma pessoa trans. O que não faz muito sentido, sinceramente. Além do que eu havia dito, que o Dipper e a Mabel serem gêmeos que não são do mesmo gênero, esses episódios se encaixam muito mais num contexto em que o Dipper é só um pré-adolescente querendo deixar de ser criança pra se sentir mais adulto. Pô, e aí isso é normal, né? Tipo, cara, eu já conheci gêmeos que são de gêneros diferentes. Já. Tipo, na minha vida mesmo, até na escola, tá ligado? Os dois são irmãos, os dois são gêmeos, mas uma menina e outro menino, né? Ah, Cor, mas e o gênero deles, o quê? Não, continuaram, assim, cresceram homem e mulher, tá ligado? Ah, mas você já conheceu gêmeos iguais? Já conheci também. E um que até que transicionou tudo, mas não quer dizer que é a mesma coisa, né? Não quer dizer que é igual. O que eu vejo muita coisa, que faz ter sentido, o Dipper tá mudando, né, de faixa etária isso. Ele tá deixando de ser criança, então muitas coisas são novas, né? Você, quando é criança, não botam tanta coisa. Ah, você é macho, você é o masculino, você é não sei o quê e acabou, homem não chora e tal. Tem um pouco, mas não é muito quando você começa a ficar um pouquinho mais velho, tipo 10, 11, 12 anos. E aí, quando você começa a virar adolescente e aí começa a tirar essas coisas de criança, aí muita coisa, né, que você ainda é uma criança, né? Você não sabe direito o que tá acontecendo. Então, sei lá, eu nunca ouvi falar disso. Então, eu só tô falando que, sei lá, se é pelo personagem estar ficando mais velho é uma coisa. Agora, eu nunca ouvi falar disso aqui, mas tudo bem. No filme Encanto da Disney, existe a personagem Luísa, que algumas pessoas interpretam como não sendo feminino o suficiente e tentam encaixar uma narrativa que ela seria uma pessoa trans. Enquanto em alguns casos há pelo menos uma tentativa de buscar alguma lógica em detalhes sutis, aqui se baseia puramente em estereótipo de gênero, o que pode soar até ofensivo. E o mais absurdo desse headcanon é a ideia de que a personagem teria feito tratamento hormonal, sendo que Encanto se passa por volta dos anos 1950 e esse tipo de tratamento nem estaria disponível naquela época, muito menos acessível em um vilarejo isolado. É uma interpretação totalmente fora da realidade do próprio universo do filme. Tá, mas na minha cabeça eu penso assim, pô, assim, cara, isso altera a história? Isso é importante pra história? Sei lá, isso muda uma coisa na história? Isso é realmente algo muito importante? Tipo, o headcanon na minha cabeça é mais o que eu falei agora há pouco. Tipo, a galera fazer o Sans ser um bicho peloso, né? E mais outras coisas. Ou o Michael Afton, né? Aquela coisa toda, né? De nunca ter passado pelo Sister Location, pelos experimentos do pai e tal. Ou, sei lá, mano, eu agora tô perdido, assim. Pô, se for falar só bagulho de gênero, sei lá, cara, eu acho que a fanbase, ela pode falar, e acho que não é um bagulho que muda muita coisa, né? Na minha cabeça, pelo menos. Não acho que, nossa, meu Deus do céu, estragou. Se a personagem for ou não, pra mim, tudo faz. Eu não vi esse me pegou de desenho. surpresa, porque eu achava que só eu conhecia esse desenho. Inside Job é uma animação adulta da Netflix, que infelizmente foi cancelada, mas é muito boa, eu recomendo vocês darem uma chance. Só que o foco aqui não é o desenho em si, e sim a sua protagonista, a Reagan. Desde o começo da série, ficou claro que a Reagan se relacionava com pessoas do sexo oposto. Ainda assim, algumas pessoas passaram a afirmar que ela seria lésbica, simplesmente porque ela não se encaixa no estereótipo de mulher feminina ou delicada. É
uma situação muito parecida com a da Luísa. Parece que se a personagem não performa a feminilidade de uma forma bem tradicional, já assume automaticamente que ela é lésbica ou trans. É inacreditável. Que bizarro. Olha eu falando mais uma vez de Del House nesse canal. É o GOAT dos desenhos, não tem como. Mas ao Desenho contrário muito bom dos mesmo. outros headcanons, esse aqui não se trata de sexualidade ou de gênero, e sim de um transtorno. O headcanon se trata da Emmett ser autista. E as justificativas costumam apontar comportamentos como inquietação física, o hábito de se coçar, ou um forte interesse por livros. Há até quem mencione a cena que ela ficou nervosa quando a Luz levantou ela no colo, como um indício disso. Porém, essas atitudes não são características exclusivas do espectro autista. Às vezes ela tava nervosa só porque tava apaixonada. Tá, ó, eu vou falar uma coisa. Eu até parei o vídeo no meio porque eu tenho que falar um negócio. É o seguinte, a gente tá vivendo uma sociedade, infelizmente, isso é um perigo na minha percepção. Muitas pessoas estão querendo ter PCD. Muitas pessoas estão querendo ter PCD. Eu não sei o porquê. Ou não querendo, né? Ou querendo, tipo assim, eu fiz aqui um negócio na internet, eu fiz aqui um negócio, tal, e aí falou que eu era. E às vezes a pessoa não é. Porque eu penso assim, gente, é um transtorno sério. Eu tenho uma cunhada, cara, que ela tem o CID, né, que é o 85.0, ou 84.0, não lembro agora, mas ela tem o CID, tem o 71.0 também, que, entre aspas, deixaria ela com autismo e a parte dela não tá nessa realidade, praticamente, né, é um espectro mais grave, vamos pôr assim, porque é misturado com outra coisa. E que antigamente a galera colocava grau no autismo e hoje acho que isso é meio errado de pôr, né? Mas o que eu ia dizer é o seguinte, é um transtorno muito sério, é um negócio muito complicado. E minha preocupação que eu falo é, hoje, muitos psiquiatras estão dando, sabe, ó, você vem aqui no consultório, ó, pega aqui pro você, irmão, ó, pega aqui, tá, ó, toma aqui, ó, laudo, toma, tal, não sei o quê. E às vezes é meio preocupante que às vezes a pessoa não tem isso. E às vezes ela pode estar tratando uma coisa que ela não tem. Então, existe uma certa romantização no negócio que é um pouco preocupante, pelo menos no meu ver. É um espectro, gente, porque pra mim eu penso assim, gente, é um negócio sério. Eu vejo famílias que tem e que é sério. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir na Camp, né? Eu moro aqui perto de Campinas, eu já fui. Eu vi como é que as pessoas trabalham lá, eu vi como é que as crianças do espectro autista estão lá, como que elas vivem, como que elas são. E uma pessoa autista, cara, tem que ter muito respeito, muito cuidado, é um negócio muito sério, mano. É um negócio muito sério. Pra galera, às vezes, pegar na internet e já fazer fiz um teste aqui, acabou. Meu ponto é, vão numa psicóloga, vão numa psiquiatra e muitos desses sintomas ou características às vezes não quer dizer que você seja, porque eu tenho algumas características de autista, sabe? Eu tive já eu tenho, né, na verdade. Por exemplo, eu sou uma pessoa introvertida, tem gente que chega pra mim em tudo que é lugar e fala, o Corey, para, não sei o quê, e eu tô tipo, sabe, às vezes eu não tô afim de bater foto, mas aí eu entendo, pô, é meu trabalho, a pessoa tá ali, não vai saber quando que vai ser a chance dela me ver. Vou lá, vamos bater a foto, vamos conversar e tal, né? Eu tenho isso, mas tem alguns momentos nos meus dias, dependendo do meu humor, que eu tô dessa forma, né? E aí eu acho que mudanças de humor pode ser também. Não é uma coisa que é corrida, né? É rotineira. Porque também é outra coisa. Autistas têm muita rotina, autistas têm muito padrão, né? Se você foge um pouco do padrão, ou assim, tem as crises de autismo que é complicado tal de lidar. Gente, é muito difícil de lidar. Então, o que eu penso? Tem que tomar muito cuidado, tem que ter muito respeito, na minha cabeça. Se uma personagem de uma ficção tem ou algo do tipo, eu acho que é interessante trazer, porque hoje tem algumas pessoas, sim, que têm, né, estão nesse espectro e eu acho que poderiam ser representadas de boas formas. Eu acho que toda maneira de representar uma coisa, né, dessa é válida, dependendo se for feita de maneira decente, de maneira bem feita. É isso que é o meu ponto. Agora, botar assim, não, eu tenho autismo aqui, acabou. Tá aqui, eu fiz o teste online, porque tem gente que faz isso que é difícil. Fiz o teste, acabou, tá aqui.
Pô, mano, não é bem assim. Ah, Cor, mas tem alguns testes online. Então, é isso que eu tô dizendo. Tem testes online que sim, tem testes online que não, né? Tem testes que são realmente úteis e tem outros que não são. Que a galera cai aí num como é que fala? Nessas perguntas aí no Facebook. E eu também eu acho que deveria ser o mais acurado você fazer isso com um acompanhamento, pra você realmente ter o diagnóstico, pra você ter realmente o bagulho certo. Porque, que eu falei, eu tenho algumas características, mas isso me torna um autista? Não, eu tenho um outro PCD, totalmente diferente, né? Falando um pouco dessas coisas, algumas pessoas já sabem, não tem problema. Eu tenho esquizofrenia, né? A minha é a paranoide. Então tem coisas que eu ajo, que eu faço, que eu me envergonho muito, porque vai ter muita gente falando, a galera zoa muito, né, e tal. E da mesma forma que o autista também, a galera faz piada e tal. Eu tento sempre levar, pô, cara, deixa pra lá, isso é uma piada, né? Não vou ficar puto, não vou ficar nada com a pessoa. Já vi amigos meus fazer e eu, tá bom, tá tudo bem, tá tudo certo. E depois a pessoa fala, pô, mano, não, você ficou com ela? Não, tá tudo tranquilo. Eu acho que isso é uma questão de tempo para as pessoas aprenderem, a evoluírem, a melhorarem, né? Essa questão de entender que as pessoas têm um negócio. A minha parada é que, assim, o que eu tive, que eu tenho, na verdade, eu tomo remédio todo dia, né? Inclusive tá aqui. É por conta justamente de várias coisas que aconteceu, isso só piorou, né? Eu já tinha, mas só foi piorando conforme o tempo foi passando, infelizmente, né? Mas, novamente, é isso que eu ia falar, colocar em cima do personagem. A criadora falou que tem? Não. A criadora confirmou que tem o negócio? Não. A pessoa... A criadora colocou, não, é realmente. Então, gente, não vamos pôr coisa onde não tem, né? Não precisa disso, tá ligado? A obra já é muito boa, tá ligado? Não precisa dessas coisas, não. E a gente tem que tratar essas coisas de uma maneira séria, né? Cor, mas a galera que faz piada, não sei o que, você acha errado, não sei o que, gente. Eu não gosto. Mas eu não vou proibir ninguém, porque é uma coisa que eu acho que a gente vai mudando, né, conforme o tempo vai passando, né, as pessoas vão tendo seus entendimentos mudados, né, a sociedade vai evoluindo. A gente espera, né, a gente torce. Mas assim... Meu Deus... Com o retorno de O Incrível Mundo de Gumball, o desenho voltou a ser bastante comentado. E nesse contexto, eu encontrei um tweet de alguém basicamente afirmando que o Gumball é bissexual e que ele namora uma garota transfeminina. Mas a questão é, apenas uma dessas informações é oficialmente confirmada. De fato, os criadores já declararam que o Gumball é bissexual. Então isso não é apenas um headcanon. Mas quanto a Penny, sua namorada, ser transfeminina, aí é uma coisa que já é bem debatida. No início da série, a Penny é representada como um amendoim com chifres. Em um episódio específico, ela quebra essa casca e se revela como uma criatura mágica que pode mudar de forma à vontade. E esse momento foi interpretado por algumas pessoas como uma metáfora para a descoberta de identidade de gênero, algo comparável à experiência de uma pessoa trans. E olha, eu entendo essa interpretação. Eu não acho que esteja 100% errado. Pode sim ser vista como uma analogia a alguém se descobrindo, se libertando de uma casca imposta pela sociedade, mas ao mesmo tempo não faz tanto sentido afirmar que a Penny é uma garota trans dentro do universo da série. Antes mesmo desse arco, ela já era tratada no gênero feminino, tanto pelos outros personagens quanto pela narrativa. Além disso, o contexto da família dela reforça outra interpretação que faz mais sentido. Os pais da Penny também são amendoins, não querem sair de suas cascas por medo do que pode acontecer. E isso mais parece uma metáfora para quebra de tradições e aceitação familiar. No fim, a família dela aprende a aceitá-la como ela é, o que reforça essa ideia de quebra de expectativa e evolução pessoal. Não necessariamente uma transição de gênero. Então, apesar de ser uma interpretação válida, dizer que ela é trans... eu acho que vale também a interpretação de que é uma pessoa se descobrindo, né? Novamente, o Gumball também tem muita coisa adolescente, a pessoa cresce e sai da casca, né? E se a pessoa interpretou dessa forma com o seu próprio descoberto de gênero, também é válido, pô. Feminina pode ser um pouco forçado e até precipitado. Mas pra vocês não acharem que eu sou totalmente do contra, no meio de tantos headcanons sem sentido e até problemático, existem sim headcanons que pelo menos eu considero que fazem sentido. E um deles que eu acho interessante e que faz bastante sentido é o do Sheldon Cooper de The Big Bang Theory ser uma pessoa autista. E isso gera bastante discussão pela fanbase, porque a série nunca confirmou isso diretamente. Mas o Sheldon tem muitos traços consistentes que reforçam em que se encaixam no aspecto autista, como
como a dificuldade de interações sociais, como o fato do Shadow não entender ironia, sarcasmo indiretas, comportamentos repetitivos e até interesses hiperfocados. E fora que em Young Sheldon ele mostra esses traços de transtorno desde pequeno. Outros headcanons que pelo menos pra mim fazem sentido é o Victor de Arcane também ser autista, mais ou menos como no caso que eu citei anteriormente, mas aqui sendo mais sutil, com o Victor sendo extremamente obcecado pelo seu trabalho, o que pode se encaixar como hiperfoco, e a dificuldade com interações sociais. É isso que eu ia falar, mas que nem eu já tive hiperfoco, eu tenho hiperfoco, mas eu fui fazer coisa da psiquiatra, né? Fui conversar, ela falou, não, você não tem autismo. Ter hiperfoco não quer dizer que você é autista. É isso que eu quero dizer. Aí eu não entendo. Tem coisa que vale, tem coisa que não vale. Eu acho que no fim do dia, se acrescenta a interpretação, tudo bem. Se não estraga o personagem por mim, também tá tudo bem. Eu acho que é isso. Muitas das vezes ele parece ter dificuldade de demonstrar afeto ou vulnerabilidade de forma explícita. E também existe headcanons que mais tarde se tornaram canônicos, como a Luz ser bi e a Amy ser lésbica, o Gumball ser bi, como eu já mencionei anteriormente, o Darwin ser negro, caso ele fosse humano, até a Ellie de The Last of Us ser lésbica antes do segundo jogo confirmar isso, era um headcanon. Mas agora eu queria mencionar... Na verdade, corrigindo, foi confirmada isso na DLC do primeiro jogo já. Na DLC do primeiro jogo já tem muitos indícios disso. E até no próprio primeiro já tinha alguns detalhezinhos, sim. Mas ficou muito mais claro na DLC do primeiro jogo. Lá no The Last of Us 1 já tem. Um outro tipo de headcanon que eu não cheguei a citar aqui. Headcanons que vão além do que é estabelecido na obra original. Ou seja, que não se apoiam diretamente no material canônico. Headcanons desse tipo são interpretações ou criações 100% feitas por fãs, que não tem conexão no que é mostrado ou dito na obra, mas que são criados como uma forma de identificação ou uma forma alternativa daquele mesmo personagem, podendo mudar gosto, personalidade, gênero ou sexualidade. Até mudanças no... Meu filho, mas esse aí o nome não é headcanon, o nome disso é OC. O nome disso é OC, não headcanon. Ai, deu uma mamada. Design original é basicamente uma releitura daquele personagem. E o motivo desse tipo de headcanon existir vai muito mais além do que só uma releitura ou uma versão alternativa. Muitas das vezes é feito com a intenção do fã se sentir mais representado, o que tá tudo bem. É realmente interessante ver esse conceito por meio de fanarts e até fanfics. Mais de fanfics não terem um histórico muito bom. Mas eu raramente vejo as pessoas criticando o quão isso pode ser problemático e até desrespeitoso. Essencialmente quando é feito com pessoas reais, que não são personagens. Mas calma que eu já falo disso. Existem headcanons muito estranhos, que pegam personagens que são menores de idade pra se relacionarem com pessoas mais velhas, ou sendo envelhecidos pra teórica. Mas aí é outro termo. Não é headcanon. Eu acho que ele deu uma confundida nas coisas. Headcanon, esse tipo de coisa não é headcanon. O nome disso aqui é... Cara, tem um termo. É age progression. Isso, age progression. Que a galera aumenta a idade da personagem pra se relacionar e tudo mais e tal. Não que isso impeça, né? Porque tem uns doentes, que nem aquele cara lá da florzinha lá do remake das Meninas Superpoderosas, que botou ele mesmo pra ficar com a menina lá. Pelo amor de Deus, bagulho sinistreira do caramba. Realmente isso não ser criminoso, mas ainda assim colocando num contexto nojento, se é que vocês me entendem. E isso é bem mais comum do que parece. Na comunidade de Spy x Family, é extremamente comum ver fanarts da Anya, que tem 5 anos, num contexto em que ela é mais velha e tem relações com um amigo dela. O que, pelo menos pra mim, é no mínimo estranho. Mas não é tão bizarro. Problemático quanto os headcanons que só são criminosos e extremamente nojentos, que eu nem prefiro citar aqui. Mas já dá pra imaginar o que é. O outro ponto que eu queria citar aqui é quando fazem headcanons de pessoas. E por mais que normalmente esses headcanons não são feitos com a intenção de ofender diretamente a pessoa, pode ser muito desconfortável e até desrespeitoso você pegar a OC de alguém, que no caso é como ela se enxerga na internet, e trocar a cor de pele ou o gênero da pessoa sem consentimento nenhum. Já até sei de quem tá falando. Tá falando do Luciano Eduardo, do Bruno Rascunho, do pessoal lá. Da pessoa. Eu não vejo problema em fazer isso caso a pessoa já tenha mencionado que não liga com esse tipo de coisa. Mas se não for esse o caso, isso pode ser extremamente eles falaram que eles não gostam. Atribuir sentimentos eles não gostam. Ou características que ela nunca compartilhou. E sim, isso já aconteceu com um youtuber aqui no Brasil. Foi um caso bem recente até, mas eu não quero mencionar aqui quem foi o youtuber, porque eu não quero reviver nenhuma treta. Mas saibam que isso realmente acontece. Com tudo isso,
isso, eu quero reforçar aqui que eu não odeio o headcanon, mas que ele tem sim seus problemas, como eu já mencionei. Mas, enfim, muito obrigado pra você que me assistiu até aqui. E eu queria dar os créditos pra Prey de Arte. Eu peguei bastante coisas do vídeo dela sobre headcanon. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo e tchau. Ah, bom vídeo, pô. Assim, tem algumas mamadas, né? Algumas coisas que, sei lá, tem coisas que são ok, tem coisas que eu acho que ele se passou um pouco, no meu ponto de vista. Assim, algumas coisas ok, outras coisas nem tanto, mas, enfim, né? Acho que tudo é uma questão de interpretação e conversa, né? Mas já fizeram coisa comigo já. Desenhos até, né? Principalmente, eu recebo muita fanart, tem fanart que eu não gosto de comentar, mas me coloca em umas situações muito bizarras, assim, os bagulho meio... Vai, mais 18, pra não falar outra coisa. Qual você gosta? Não, mano, não gosto não, porque eu não tô na internet pra isso, tá ligado? Eu não tô na internet pra essas coisas, eu não tô na internet pra, sei lá, esse tipo de papo, mas tem uma galera que já me desenhou fazendo altas estripulias, eu só não divulgo. Ah, Cor, você vai proibir a pessoa de fazer? Não, não vou chegar nela e falar assim, ô irmão, deleta essa porra aqui. Teve uma pessoa que eu fiz isso, e eu olho hoje e falo assim, ah, se arrepende? Não, mas você faria de novo? Não também, não também. Porque eu acho que quanto mais fala, pior fica, né? Tem esse lado também, né? Quando a gente comenta alguma coisa e acaba surgindo um efeito contrário, né? Acaba voltando para a nossa orelha. Então, eu tô comentando só falando, cara, não gosto. Vou proibir de fazer? Não, mas eu não gosto. Não acho legal. Tem fanarts muito bonitinhas, tem fanarts muito fofas, fanarts tipo comigo e minha esposa e tal. Mas a galera... Cara, vou citar um exemplo. Porra, isso aí eu quis... foi uma dos dias que eu falei, cara, eu quero sumir, mano. A galera me mandou... A pessoa não desenhou uma vez, a pessoa desenhou umas 2, 3 vezes. Era eu, né? E tinha uma pessoa pisando em mim. Tipo, BDSM das ideias. E eu tava imenso, assim, cara. Era muito feio, mano. Era muito feio de ver. E a pessoa tava me torturando, praticamente. Daí eu olhei e falei, mano, isso aqui não é real, mano. E aí eu vi que a pessoa faz isso com muitas pessoas. Com muitas pessoas. Eu falei assim, nossa, mano, é o fetiche da pessoa, velho. Às vezes nem é fetiche, né? Às vezes a pessoa desenha... Como é que fala? Commission, né? Tem essa também. Enfim, povo. Essa internet é um caramba. Deixa o gostei, se inscreve. E pra mim, o problema de headcanon é quando tenta mudar a obra original. Tirando isso, cara, os fãs estão liberados pra fazer o que quiser. Teoria, brincar o que tá falando e tal. Mano, aí não tem problema nenhum, tá ligado? Eu acho que aí tá suave, mas no meu entendimento. Agora, querer mudar a obra original, aí eu já acho meio bosta. Enfim, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima.